Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube, gente. Hoje tô trazendo para vocês aqui um vídeo de novo sobre Klabin, tá? O pessoal tem me perguntado bastante. Recentemente, tá? Eu fiz um podcast com o Charles Wicks, o economista sincero, e ele falou que queria gravar um vídeo de Klabin pro canal dele comigo. Eu falei que eu topava isso daí, e aí me deu a ideia também de já começar a trazer para vocês mais vídeos aqui de Klabin no meu canal. Basicamente, eu sempre falei pra vocês, né? E vejo muita gente comentando nos comentários quando eu faço vídeo de Klabin, que, Klabin é aquela ideia de empresa boa, mas que paga um dividendo pífio. Mas o pessoal esquece, na verdade, de entender uma análise um pouco mais aprofundada, de fazer uma análise um pouco mais densa e sair do senso comum. Qual que é o senso comum? É você olhar pro dividendo hoje. Tá? Esse é o senso comum. O que você tem que entender de Klabin, tá? Klabin é uma empresa que está passando por um processo de crescimento, acabou de sair de um processo de investimento massivo numa grande unidade produtiva, que se chama Puma II, e que, portanto, consome muito caixa. E agora a gente tem duas questões, né? Uma questão de crescimento futuro, uma questão de menor necessidade de investimento e, portanto, maior geração de caixa disponível para distribuir dividendo. Ponto final. Então, o dividendo de hoje de Klabin não será igual ao dividendo do futuro. Se você acha que será e, portanto, fica calculando o preço teto com base no histórico, você nunca vai querer comprar a empresa. Você precisa ser capaz de olhar para frente, tá? E é isso que eu quero trazer aqui para vocês nesse vídeo. O porquê que eu acho, né, e o porquê que eu tenho essa tese de Klabin crescendo, vou mostrar os dados, e por que eu afirmo para vocês que o dividendo irá melhorar e, portanto, eu sempre faço essa projeção para calcular o meu preço teto, tá? Óbvio, sempre olhando para a estratégia previdenciária como base da minha análise. Se você for trader, talvez as coisas que eu fale aqui nem façam sentido para você. Por quê? Porque trader olha para o curto prazo, olha para o númerozinho de cotação. Eu olho para o negócio, eu olho para a empresa, tá? E aí, de novo, sempre no guia do aporte, sempre preço teto para fazer todos ali os seus aportes. Vamos entender um pouquinho só de como que é feito a Klabin, como que a Klabin é exposta em termos de geografia e em termos de Brasil. Primeira coisa importante dizer para vocês. Existe uma concentração maior no resultado brasileiro? Sim, existe. 59% da Klabin, da sua empresa, da empresa como todo, das suas operações como todo, seus clientes, é o Brasil, está aqui dentro, tá? Mas vale lembrar, tá? Nós temos uma exposição a outros países e a outras localidades também. A gente pode dizer que é mais ou menos 50-50. 50% Brasil, 50% internacional. Portanto, entender o que vai acontecer com cada um desses países e as tendências de crescimento lá fora, nos outros continentes, por exemplo, nos outros países, é super importante, porque isso vai afetar positiva ou negativamente no resultado da empresa, assim como você olha para o Brasil. Tá? Então, às vezes o pessoal fala, mas o Brasil não vai crescer e não sei o quê, ou o Brasil vai crescer muito. Ok, pode piorar ou pode ajudar a Klabin, mas não vai acabar com a empresa. Se o Brasil, por exemplo, não ir para o buraco, a gente vai ter a Klabin sendo prejudicada em 50% basicamente, mas a empresa não morrerá. Por quê? Porque ela tem a exposição lá fora também. A questão da receita, isso também é muito importante falar para a gente. É outro trigger de ajudar a gente aqui a entender por que a empresa continua crescendo e por que ela é menos cíclica se você for comparar a um concorrente dela que tem uma exposição maior à celulose, que é uma commodity. Então tem basicamente 30% da receita de Klabin atrelada à celulose? Sim, tem. Agora, olha só os outros segmentos. Papel ondulado, papel cartão, containerboard, sacos, madeira, outros assim por diante. Então, se tudo é errado com a celulose, a gente tem outros segmentos. Tá? A gente tem a receita diversificada. Isso é importante, porque, de novo, é o crescimento que importa. Às vezes aqui pode ter um preço de celulose um pouco mais defasado, mas você pode ter um crescimento maior em papel ondulado. E isso traz um crescimento geral de receita. Então é importante você entender isso antes de sair afirmando que a empresa é uma empresa de commodity. Tem a participação da commodity? Tem, aqui na celulose. Mas não é só isso. Okay? Não é só isso. Bom, vamos lá. Primeiro falando da celulose. Olha aqui a projeção dos preços, tá? Lá para o segundo tri de 2024. A gente percebe, olhando para o segundo trimestre aqui de 2023, que é o último resultado reportado, você tem uma ligeira recuperação, tá? Então você tem uma melhora nos preços. Isso, portanto, vai ajudar nisso daqui, tá? A receita gerada através da celulose. O preço mais alto, tá? Uma demanda mais alta, portanto, você tem uma receita melhor também. Então, ponto número 1. Eu lembro que o pessoal ficou falando que era hora de vender Klabin nesse momento, tá? E de fato o pessoal ficou fazendo isso, mas esqueceu que, a presa celulose caindo representa apenas, na verdade, 30% da receita da empresa e o preço caindo, na verdade, é quando você se posiciona. Por quê? Porque as ações estão mais baratas. Então, quem vendeu nessa hora e está comprando, agora está fazendo errado. Era para ter comprado lá atrás e comprado menos forte ou até não comprado no momento,
porque a gente tem já uma tendência um pouco mais positiva. O analista sempre olha para isso, tá? É impressionante como os analistas, todas as perguntas que eles fazem para a Klabin sempre está relacionada à celulose. Parece que aqui representa 70% em vez de 30%, tá? Mas é o contrário, beleza? Bom, e olha só, aqui falando um pouquinho dos outros segmentos, tá? E por que de novo eu falo crescimento forte. Aqui você vê a demanda final da celulose, tá? Então, para qual o segmento que vai acabar acontecendo? Percebe que o papel gráfico, tá? Que é esse mais escuro aqui, é o único segmento desses outros, tá? Que ele acaba apresentando um decrescimento baixo. Não é tão forte, mas apresenta um decrescimento. As outras coisas, como a questão dos tissues, né? Que são aqueles lenços com aquele papel mais fino, menos áspero, vamos colocar dessa forma, que é usado para higiene pessoal e tudo mais, perceba que isso daqui vai crescendo, tá? A projeção, na verdade, é o crescimento de 2021 até lá 2030. A questão das embalagens aqui, super, super importante, tá? Também crescendo de forma bem robusta. A questão do papel cartão, que é usado especialmente ali para a questão de alimentos também, o papel cartão usado para, por exemplo, caixas de leite, também crescendo, e as especialidades também crescendo. Então perceba, todos os segmentos que a Klabin tem ali a sua atuação, eles crescem, tirando a questão do papel gráfico. Tá? Olha só, quando a gente falou ali da questão de tissue, dessas questões, e também ali um pouco do destino da celulose fluff, por que eu falo da celulose fluff? Porque o Puma 2, e, na verdade, o projeto Puma, vamos colocar como um todo, né? Não só o Puma 2, mas o Puma 1 mais Puma 2, eles tinham também um foco muito interessante em fazer com que a Klabin se tornasse uma empresa que produzisse a celulose fluff. A celulose fluff, gente, ela é usada para depois, ela é usada como matéria-prima para você fazer esses tipos de produto que são mais usados para higiene pessoal como um todo, tá? Então é absorvente para mulher, é fralda para criança, é fralda para idoso, pô, é papel, enfim, toda a questão mais de higiene pessoal é usada a partir disso. E olha só, aqui eu peguei só para vocês um pouco desse crescimento que a gente vê composto anual e estimado, obviamente, né, da questão das fraldas. Isso é muito importante. Por quê? Porque a Klabin fez uma fábrica inteira visando isso. E, de fato, isso aqui está trazendo um crescimento interessante. Olha a venda de fraldas para adulto. Olha como que cresce isso daqui de forma exponencial, basicamente. Tá? Olha como era em 2010. Em termos de milhões de reais. Olha como é a projeção já para 2026. Olha o crescimento disso daqui, gente, em pouco mais de 10 anos, tá? E quando a gente fala 10 anos, ainda é um curto espaço de tempo se a gente for olhar para uma empresa de previdência. E qual que é o melhor momento para você comprar? É o momento onde você continua enxergando um crescimento, porque você paga barato para algo que vai trazer uma receita cada vez melhor. Olha a questão das fraldas infantis também. Aqui cresce a um nível menor, né, de 2010 a 2026, mas continua crescendo. E aqui que é importante, a empresa criou um projeto e investiu num projeto para abocanhar esse crescimento. Foram bilhões e bilhões de reais gastos. E agora ela vai trazer isso de volta. Por quê? Porque o segmento está em crescimento. Isso que é importante de vocês sempre verificarem. Olha a demanda por tissue, por exemplo, que cresce na Ásia. Lembra que eu falei para vocês que a exposição da Klabin geográfica não é só Brasil? Olha na Ásia como que cresce. Olha na Ásia. Perceba, é um maior acesso também, de certa forma, à higiene pessoal. Isso está melhorando nos países. A gente tinha muito problema. No Brasil a gente também tem, mas em alguns países da Ásia também tinham muitos problemas quanto a isso. Tá? E agora está crescendo. A demanda vai melhorar. Tá? A demanda vai aumentar e, portanto, quem que é o grande produtor disso tudo? São as empresas de papel e celulose. Quem é uma delas? É a Klabin. Por isso que a gente está posicionado agora. No mundo você percebe crescimento. Na Europa você percebe um crescimento menos acentuado do que se você for comparar na Ásia. Sim, na América do Norte também você parece mais ou menos estável aqui. Sim, mas perceba, continua crescendo. E especialmente na Ásia, onde a Klabin está começando a ter uma exposição cada vez mais relevante, dado esse crescimento de demanda. Okay? Aqui a gente fala um pouquinho do papel ondulado intrinsecamente ligado à questão dos alimentos, como eu falei para vocês, tá? Então você percebe mais ou menos, uns 65% do papel ondulado, ele é ligado à questão do alimento. Isso também pode mostrar para a gente, tá? Essa evolução um pouquinho de 2011 a 2022, um pouco dessa tendência, né, da substituição do plástico ligado ao alimento pro papel. Também é uma tendência muito boa de crescimento para a empresa, que ela está abocanhando. Você perceba aqui, tá, a questão desse share aumentando, né? Então sai de 59 para 65. E isso daqui é mais uma comprovação de que a tese está correta, de que realmente isso está acontecendo. Tá? E aí você percebe, isso tudo que eu vou mostrando para vocês da questão dos dados, mostram apenas uma coisa. Tá? E não sou eu falando aqui, não sou eu inventando esse dado. Tá?
São os analistas, são as consultorias, é a própria empresa, são seus concorrentes. É o estudo de mercado que está mostrando. Não sou eu que estou inventando. Eu estou simplesmente olhando para os dados e corroborando com a minha tese. Isso tudo mostra isso daqui. O crescimento forte, que é o que importa ao longo do tempo. E que é o que faz, na verdade, todo mundo conseguir crescer em termos de resultado. Resultado esse que, com pouca necessidade de investimento, porque os grandes projetos já passaram, não tem mais nada no pipeline, tá? Não tem mais nada no pipeline, pelo menos não agora, nesse momento, tá? Você tenha uma perspectiva de melhor dividendo. Então é por isso, tá? Se você gostou desse vídeo, deixa aqui seu gostei, se inscreva no canal, participe aqui da comunidade de membros do canal, tá? São vídeos exclusivos que você tem aqui. Lives exclusivas, um preço muito, muito acessível. Você pode cancelar a qualquer momento que você quiser e também ative aqui o sininho para minha live do meu curso, tá? Que é no dia 29 de outubro a gente abre mais uma turma. Aí você assiste e vê se faz sentido para você, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Valeu, falou. Fui.